Pessoal, nós vamos resolver agora então o exercício 6.7 do livro Princípios de Química, tá certo? Peter Atkins e demais autores, né? No caso, estamos a falar aqui da 7ª edição. Esse exercício foi escolhido porque o item C, né, desse exercício, enfim, traz à tona, né, algumas questões interessantes, alguns aspectos interessantes, digamos assim, do conteúdo que merecem aí ser abordados, tá certo? Vamos lá então. Bom, o exercício então nos diz o seguinte, né? Calcule a solubilidade molar de cada uma dessas substâncias na respectiva solução. Letra A, cloreto de prata em uma solução 0,2 molar de cloreto de sódio. Letra B, cloreto de mercúrio 1, cloreto de mercúrio 1 em uma solução 0,15 molar de cloreto de sódio. Letra C, cloreto de chumbo 2 em uma solução 0,025 molar de cloreto de cálcio. E letra D, hidróxido de ferro 2 em uma solução 2,5 vezes 10 a menos 3 molar de cloreto de ferro. Cloreto de ferro 2 no caso, né? Cloreto ferroso. Mas enfim, nos 4 casos que você está tentando fazer, né? Ou que você estará fazendo, é promover a dissolução de um certo sal ou de um hidróxido, né, como no caso aí do hidróxido de ferro 2, mas enfim, promover a dissolução de um certo composto que não é muito solúvel, que é pouco solúvel, né, tem uma baixa solubilidade molar, e mais, em vez de tentar promover a dissolução desse composto em água, na verdade você está tentando promover, ou está promovendo, né, a dissolução desse composto numa solução que já contém um íon comum. Né? Então você está tentando dissolver cloreto de prata numa solução que contém cloreto de sódio, cloreto de mercúrio numa solução que contém cloreto de sódio, cloreto de chumbo numa solução que contém cloreto de cálcio. Né? Nesses 3 casos, o íon comum seria o íon cloreto. Né? E no item D, você está então promovendo a dissolução de hidróxido de ferro 2 numa solução de cloreto de ferro 2. Então, o íon comum nesse caso seria o ferro. Né? Mas enfim, conforme sabemos, né? Princípio de Le Chatelier, a dissolução, enfim, a solubilidade dessas espécies, né, desses 3 cloretos e desse hidróxido, numa solução que já contém um íon comum, né, será menor do que em água pura, tá certo? Mas enfim, vamos então para o problema, né? Para os problemas. Letra A. Cloreto de prata, né, sólido, se dissolve, né, ou uma vez dissolvido, vai liberar em solução íons prata, estarão no caso em meio aquoso, né? E os íons cloreto também em meio aquoso. Como é que seria aí a constante do produto de solubilidade, enfim, a expressão da constante de equilíbrio, né, que nesse caso é um equilíbrio heterogêneo, o sólido em equilíbrio com seus íons em solução, né, e tendo em vista que a concentração molar dos sólidos é constante, né, na expressão da constante de equilíbrio, o valor dessa concentração do sólido não será expressa, né, não será representada, não será explicitada, né, o que não significa dizer que não esteja sendo computada. Né? Quer dizer que quando você vai numa tabela de valores de KPS, por exemplo, e encontra que o KPS para o cloreto de prata é 1,6 vezes 10 a menos 10, nesse valor já está embutido, né? Ou embutida, melhor dizendo, já está embutida, por assim dizer, a concentração do cloreto de prata, porque é uma constante, né? E as constantes são todas agrupadas, digamos assim, né? A concentração do sólido, que é constante, é agrupada ali na constante que é obtida experimentalmente e obtém-se então aí o valor do KPS, tá certo? Mas enfim, só relembrando, né? Então como é que fica aí a expressão da constante de equilíbrio, né? Nesse equilíbrio heterogêneo? Enfim, o produto da concentração molar dos produtos, né? Vamos utilizar indistintamente aí as expressões produtos e reagentes, mesmo que eventualmente não tenhamos propriamente, né, uma reação química, como nesse caso que nós temos é uma mera dissolução, né, não uma reação propriamente. Mas enfim, ok. Então, o KPS nesse caso, a constante de equilíbrio, que nesse caso é a chamada, né, constante de produto de solubilidade, KPS, ou constante do produto de solubilidade, KPS, será simplesmente o produto da concentração dos íons, nesse caso, a concentração molar de H+, multiplicada pela concentração molar de Cl-. Né? Lembrar que entre colchete aí, enfim, concentração em mol por litro, né? Concentração em quantidade de matéria. Então, o produto dessas concentrações será igual ao KPS, que é 1,6 vezes 10 a menos 10. É o valor que aparece
numa tabela nesse mesmo livro que estamos a utilizar, né? Bom, então qual será a concentração de íons prata mais? Não sabemos. Uma incógnita, representemos então por X. Qual será a concentração de íons cloreto? Também não sabemos, né? Mas será igual a X, né? Enfim, cada unidade aí de cloreto de prata que se dissolva libera um íon prata e um íon cloreto. Então a concentração de íons cloreto será também igual a X. Porém, né, eu estarei dissolvendo esse cloreto de prata, tentando dissolvê-lo, enfim, numa solução de cloreto de sódio, cuja concentração é 0,2 molar. Então, é 0,2 molar em íon sódio e é também 0,2 molar em íons cloreto, né? Então, a concentração de íons cloreto, concentração molar total, né, de íons cloreto será igual à concentração liberada, enfim, proporcionada, né, pela dissolução do cloreto de prata, mais a concentração que já havia em solução, que no caso era 0,2 molar, né? Então, X mais 0,2 será a concentração de íons cloreto. Mas detalhe, né? Se a dissolução de cloreto de prata em água pura já não é assim tão grande, né? É um sal pouco solúvel, né? Conforme sabemos, se eu acrescentar íons cloreto numa solução contendo os íons prata ou vice-versa, eu vou precipitar cloreto de prata, né? Se em água pura essa dissolução já não é assim tão fenomenal, que dirá numa solução na qual já tem um íon comum. Então será menor ainda, né? Moral da história, e essa concentração de íons cloreto em solução, né, por conta da dissolução do cloreto de sódio, ela é relativamente elevada, né, 0,2 molar. Mas enfim, podemos prever, né, sem qualquer temor, que a concentração de íons cloreto oriunda aí da dissolução do cloreto de prata será muito menor do que 0,2 mol por litro. Moral da história, podemos perfeitamente fazer a aproximação de que x mais 0,2 é aproximadamente igual a 0,2, né? Porque se trata de uma soma e x com certeza é muito menor, né, do que 0,2. Feito isso, então, a equação fica bem mais simples, é claro, né? Nada impede, de qualquer forma, que você resolva, né, a equação aí exata, tá certo? Vai ficar x2 mais 0,2x menos 1,6 vezes 10 a menos 10 igual a zero. Equação de segundo grau. Você pode resolver na equação, encontrar aí o valor de x com exatidão. Só que nesse caso não é necessário, né? A aproximação, o cálculo aproximado nos fornece um resultado perfeitamente confiável e aceitável, né? Efetuando o cálculo, então, x, que nesse caso é a solubilidade, é tanto a concentração molar, né, dos íons prata quanto a solubilidade molar do cloreto de prata, é igual a 8 vezes 10 a menos 10 em total concordância, né, com a resposta oficial do livro, tá certo? Eu coloquei aí no canto inferior direito, né, as respostas das letras A, B, C e D, né, enfim, fornecidas pelo próprio autor, né, o gabarito oficial do livro, né, porque o item C a gente quer comparar realmente, como eu disse, né, é o item mais interessante. Então eu coloquei as respostas aí do próprio autor para a gente comparar, né? Mas enfim, a letra A já foi então devidamente resolvida, passemos para a letra B então. Letra B, então, na letra B, né, devemos calcular a solubilidade molar do cloreto de mercúrio 1 em uma solução 0,15 molar de cloreto de sódio, né? Então, o cloreto de mercúrio 1, enfim, cada unidade que se dissolva vai liberar em solução um íon Hg2 mais 2 e 2 íons cloreto, tá certo? Não vai liberar Hg mais 1 em solução. O estado de oxidação mais comum do mercúrio, como de resto dos outros elementos do grupo 12, da tabela periódica, né? Os outros são zinco, cádmio, né? Zinco, cádmio e mercúrio são os elementos do grupo 12. O estado de oxidação mais comum é mais 2, né? E o mercúrio 1, na verdade, é um dímero, né? Mercúrio ligado a mercúrio, uma carga total mais 2, então dá uma carga média, digamos assim, de mais 1, né? Para cada um dos átomos de mercúrio, enfim. Mas esse estado de oxidação mais 2 é para essa espécie dimérica, né? Então, como é que vai ficar a expressão da constante de equilíbrio? KPS, que nesse caso é 2,6 vezes 10 a menos 18, é igual a x, que é a concentração do Hg2 mais 2, que eu não sei qual é, né? É uma incógnita, represento por x. A concentração dos íons cloreto eu também não sei qual é, mas sei que é o dobro, né? Visto que cada mol, né, se fosse o caso, cada mol de cloreto de mercúrio 1 dissolvido liberaria em solução
1 mol de íons Hg2 mais 2 e 2 mols de íons cloreto, então a concentração de íons cloreto é o dobro, por isso 2x. E além disso, né, deve estar elevado ao quadrado, né, que é na expressão da constante de equilíbrio, cada uma das concentrações é elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Tá? Bom, então a concentração de mercúrio Hg2 mais 2, né, enfim, dessa espécie, é x. E a concentração total de íons cloreto vai ser 2x, não, o 2x é o que é liberado na dissolução do cloreto de mercúrio 1 e a 0,15 molar, né, já em solução, por conta da dissolução do cloreto de sódio. Aí, de novo, né, 2x é um número bastante pequeno, com certeza, mesmo 2x, o dobro ainda assim, com certeza. Né? E podemos fazer os cálculos, se fosse o caso, mas enfim, com base no valor de KPS, né? Calcular a solubilidade molar do sal em água pura, né? E verificar que realmente 2x é um número muito menor do que 0,15, de forma tal que 2x mais 0,15 posso considerar como sendo aproximadamente igual a 0,15, enfim, para efeito de cálculo eu vou considerar como sendo igual a 0,15. Né? Efetuando então as contas, né, o valor de x, completando o cálculo, x igual a 1,156 vezes 10 a menos 16, né? O número após o 1 é um 5, né? Enfim, posso arredondar ali para o inteiro mais próximo. Primeira casa decimal ficaria com 1,2, né? Vezes 10 a menos 16, em concordância aí com a resposta fornecida pelo autor, enfim, em concordância com o gabarito oficial do livro, tá certo? Mas, de novo, nada impede que você efetue o produto, né? X que multiplica 2x mais 0,15 elevado ao quadrado, né? E faça um cálculo exato, tá certo? Nesse caso, fizemos aí essa simplificação, né? Fizemos essa aproximação, né? De dizer que 2x mais 0,15 é igual a 0,15, porque isso simplifica os cálculos, né? Torna tudo bem mais célere, tá certo? Mas em caso de dúvida, faça o cálculo exato. O cálculo exato, evidentemente, não tem como lhe conduzir a um resultado errado, tá certo? Mas, de novo, né? Fizemos a letra B, então, e está em concordância a nossa resposta com o gabarito aí oficial do livro. Prossigamos, então, para a letra C, né? Que, na verdade, foi a nossa grande motivação para selecionar esse exercício, tá certo? Vamos lá então. Bom, na letra C, então, pede-se que nós calculemos, né, qual é a solubilidade molar do cloreto de chumbo 2 em uma solução 0,025 molar de cloreto de cálcio. O íon comum, de novo, é o cloreto, né? O cloreto de chumbo 2, eu não coloquei sólido, aquoso e tal, né, para a notação ficar um pouco mais limpa aí, né, menos carregada, mas enfim. O cloreto está no estado sólido, né, e os íons estão em meio aquoso. Mas vamos lá. Cloreto de chumbo 2 vai liberar em solução íon chumbo mais 2, íons cloreto. Né? Concentração de íon chumbo X, dos íons cloreto é 2x. Né? E temos que considerar ainda, né, 0,05, porque veja, a solução nesse caso é de cloreto de cálcio, e ela é 0,025 molar em cloreto de cálcio. O que significa dizer que ela é 0,025 molar em íons cálcio, e ela é duas vezes, né, 0,025 molar em íons cloreto, tá certo? Porque cada mol, né, se fosse o caso de cloreto de cálcio dissolvidos, vão liberar 1 mol de cálcio e 2 mols de cloreto em solução. Então a concentração com relação aos cloretos será, ou ao íon cloreto, né, será 0,025 vezes 2, o que dá 0,05. Né? Daí a concentração de íons cloreto ser 2x, né? A concentração oriunda aí da dissolução do cloreto de chumbo, mais 0,05 que já havia em solução por conta da dissolução do cloreto de cálcio. E isso elevado ao quadrado. Né? Bom, vamos de novo, né? Assumir aí que o 2x é um número muito pequeno em relação à concentração que já havia em solução. Né? No caso, então, 2x mais 0,05, nós vamos aproximar como sendo, né, considerar como sendo aproximadamente igual, e para fins de cálculo, vamos fazer como igual a 0,05. Né? Então, eu vou ficar com KPS, que nesse caso é 1,5 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,05 ao quadrado. Isso me dá uma solubilidade molar, né, de 6,4 vezes 10 a menos 3. Né? Bom, a resposta oficial do livro, item C, conforme vocês podem ver aí no canto inferior direito, é 4,6 vezes 10 a menos 3. Né? Bastante diferente. Só que nesse caso houve aí uma coincidência, né? 6,4, 4,6, né?
enfim, os numerais aí estão em posições invertidas, né? Alguém poderia considerar que não, o meu cálculo está correto, deve ter sido aí um erro de digitação, né? Quando foram preparar aí o manuscrito aí do livro, enfim, né? O gabarito aí do livro e tal. Alguém cometeu um erro de digitação, era 6,4, foi digitado 4,6, né? Enfim, houve essa coincidência aí que poderia levar talvez alguém a ter essa dúvida, né? Mas na verdade, veja, como nós temos um KPS que é baixo, né? 1,6 vezes 10 a menos 5, mas não é assim tão baixo, né? Não é da ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 12. E nós temos uma concentração de íons cloreto em solução que não é assim tão alta, né? 0,05 mol por litro. Isso já nos levaria a suspeitar fortemente que fazer essa aproximação de dizer que a concentração no equilíbrio é simplesmente igual à concentração que já havia em solução por conta da dissolução do cloreto de cálcio, essa concentração relativamente baixa e esse KPS de valor não tão baixo assim, né, já poderia nos levar à suspeita de que isso não está correto. Né? E realmente, como veremos na sequência, não está, mas a questão mais fundamental é a que virá depois, conforme nós vamos comentar na sequência. Prossigamos então com esse exercício. Né? Chegamos a 6,4 vezes 10 a menos 3, mas não está correto. Okay? Fizemos a mesma simplificação que fizemos, né, na letra A, na letra B, mas na letra C foi um pouco demais, né, e mostraremos isso. Mas, em todo caso, vale a pena comparar, porque o 6,4 e o 4,6, né, que é a resposta oficial do livro, o gabarito oficial, enfim, essa coincidência aí dos numerais simplesmente trocados de posição, né, poderia levar alguém a achar que, na verdade, o gabarito do livro está errado, que houve um erro de digitação e que, na verdade, o seu cálculo está correto, o que não é um caso, o que não é o caso. Mas prossigamos então, né? Esse item ficou realmente bastante interessante. Vamos lá. Bom, então comparando, né, a concentração de íons cloreto por conta da dissolução do cloreto de cálcio, né, com o KPS aí do cloreto de chumbo, já era possível perceber, né, que fazer aquela aproximação de dizer que a concentração dos íons cloreto no equilíbrio, enfim, que é o somatório, né, da concentração por conta da dissolução do cloreto de cálcio mais a concentração aportada na solução por conta da dissolução do cloreto de chumbo, que essa concentração, na verdade, seria igual à concentração advinda, né, da dissolução do cloreto de cálcio, 0,05 mol por litro. Já vimos, né, que era possível perceber claramente que isso não seria satisfatório. Mas provemos isso agora. Né? A expressão do KPS, nesse caso, é igual a 4x3, né, por razões que já foram comentadas. Então, x, que é tanto a concentração em mol por litro de íon chumbo quanto a solubilidade molar dos íons cloreto, quanto a solubilidade molar do cloreto de chumbo, né, é igual a 0,0159 mol por litro. Bom, essa é a concentração de íon chumbo, né, além de ser a solubilidade molar do cloreto de chumbo, a concentração de íons cloreto seria esse valor vezes 2. Então, 0,0159 vezes 2. Né? É claro que na presença de uma solução, né, enfim, tentando dissolver o cloreto de chumbo numa solução que já contém um íon comum, no caso os íons cloreto, e nesse caso aí do problema, uma solução de cloreto de cálcio, essa solubilidade será menor, né? Mas tomemos o valor em água pura e dividamos aí, né, pela concentração de íons cloreto oriundos aí, né, enfim, consequência da dissolução do cloreto de cálcio, 0,05 mol por litro, vezes 100, isso dá 63,6%. Né? Então, a concentração de íons cloreto em água pura, né, em relação à concentração dos íons cloreto na solução de cloreto de cálcio, né, comparando, é claro que na solução de cloreto de cálcio a dissolução de cloreto de chumbo será menor, né, claro, porque seria em água pura, mas enfim, comparando os valores, né, ou estabelecendo uma proporção entre os valores, enfim, né, vendo o quanto os íons cloretos oriundos da dissolução do cloreto de chumbo em água pura representariam com relação, né, a essa concentração de íons cloreto da dissolução do cloreto de cálcio, representa 63,6%, quase 64%. Né? Normalmente o critério objetivo utilizado em casos que tais é 5%. Né? Se a concentração de íons cloreto advindas, né, da dissolução do cloreto de chumbo fosse 5%, até 5%, ou de no máximo 5%, em relação ao valor da concentração inicial, original, que eu já tinha na solução, né,
por conta da dissolução do cloreto de cálcio fosse de até 5%, aquela nossa aproximação seria considerada como aceitável, mas nesse caso a diferença é muito maior, é claro, do que 5%, o que mostra que, na verdade, exageramos, né? Já sabíamos disso, dava para perceber isso, intuir isso, né? Comparando os valores de KPS com o valor da concentração de íons cloreto por conta da dissolução do cloreto de cálcio. Mas agora nós temos uma demonstração, né? Enfim, por mais que estejamos comparando o que seria a concentração de íon cloreto em água pura, né? Até porque a concentração que será na solução do cloreto de cálcio teríamos que calcular, conforme faremos na sequência, né? É essa comparação que tem que ser feita, né? Mas enfim, o critério objetivo dos 5% foi superado, exageramos, provamos, né? Intuímos e também provamos que aquela aproximação era exagerada, o que nos leva a ter que fazer o cálculo exato, e agora então a coisa fica até mais interessante, tá certo? Partamos então para resolver propriamente, né, o item C. Resolvemos primeiro utilizando a aproximação, verificamos que não era adequado, né? Muito embora alguém pudesse confundir a questão, né? Como já mencionei, 6,4, 4,6. Alguém poderia achar que tinha sido um mero erro de digitação, mas não foi o caso. E investimos algum tempo aqui no caso para demonstrar que efetivamente o critério objetivo aí dos 5% é superado, né? De forma tal que precisamos, para resolver o item C do problema 6i.7, fazer o cálculo exato, e é para isso que nós vamos partir na sequência. Bom, escrevendo então a expressão do KPS, né? KPS, que nesse caso, né, cloreto de chumbo 2 é 1,6 vezes 10 a menos 5, é igual a X, que é igual a concentração de íon chumbo, vezes a concentração do íon cloreto, que é o dobro da concentração do íon chumbo, por isso 2x, e além disso, essa concentração, cada uma das concentrações, né, tem que estar elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, nesse caso, 2x estará elevado ao quadrado. Bom, isso seria em água pura, né, dissolvendo cloreto de chumbo em água pura. Acontece que nós vamos, nesse caso, né, promover a dissolução do cloreto de chumbo 2 numa solução que já contém íons cloreto, no caso, uma solução de cloreto de cálcio 0,025 mol por litro, né, em cloreto de cálcio, que dá, conforme já comentamos, né, 0,05 mol por litro em íons cloreto. Então, qual será a concentração total, né, de íons cloreto? 2x, a concentração advinda da dissolução do cloreto de chumbo, mais 0,05 mol por litro que já estava em solução. E isso ao quadrado, né? O que está no quadrado é o chamado produto da soma, né? Então é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então isso dá 4x2 mais 0,2x mais 2,5 vezes 10 a menos 3. Bom, e tudo isso deve ser multiplicado por x. Ficaremos então com 4x3 mais 0,2x2 mais 2,5 vezes 10 a menos 3x. Né? E tudo isso é igual ao KPS. Mas, enfim, prossigamos então no próximo slide, enfim, para completar, enfim, para dar seguimento, né? E depois completar os nossos cálculos. Bom, então, conforme vimos, né? O que estava entre parênteses era o chamado produto da soma, multiplicado por x. Ficamos com 4x3 mais 0,2x2 mais 2,5 vezes 10 a menos 3x. E tudo isso é igual ao KPS, que é 1,6 vezes 10 a menos 5. Então, nós ficamos com 4x3 mais 0,2x2 mais 2,5 vezes 10 a menos 3x menos 1,6 vezes 10 a menos 5 igual a 0. Então, nós chegamos a uma equação cúbica, uma equação do terceiro grau, né? Que tem essa forma geral, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a 0. Bom, então nós teremos que encontrar aí algum método, né? Para resolver equações do terceiro grau, para descobrir qual é o valor de x, né? Que nesse caso é a solubilidade molar do cloreto de chumbo numa solução 0,025 mol por litro de cloreto de cálcio, que é aquilo que nos pede, né, o autor para fazer, para resolver. Né? Tá certo? Então, na sequência, falaremos mais sobre isso. Bom, então para resolver, né, uma equação do terceiro grau, uma equação cúbica, nós podemos utilizar a chamada fórmula, método, enfim, de Cardano ou de Tartaglia-Cardano, né, em homenagem a esses dois, enfim, né, pesquisadores, matemáticos, né,
ali do século XVI, né? O Niccolo Fontana Tartaglia, né? E o Gerolamo Cardano, né? Nasceram ali, né? Comecinho do século XVI, faleceram ali, enfim, entre meados ali do século XVI, o Tartaglia, né? E já na quadra final, aí, enfim, na quarta parte final, né, do século XVI, o Gerolamo Cardano. Então, o método, a fórmula, enfim, de Tartaglia-Cardano, né, será que nós vamos abordar aqui para resolver essa equação do terceiro grau, essa equação cúbica. Bom, equação cúbica, então, né, tem um formato ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero. Né? Então, nós temos aqui a fórmula, né, ou fórmulas, enfim, a fórmula de Tartaglia-Cardano, né, apresentada num certo formato, e na sequência nós vamos apresentá-la com uma apresentação algébrica só um pouquinho diferente. Né? Mas enfim, x3 mais a2x2 mais a1x mais a0 igual a zero. Né? Então nós precisamos aí ter o coeficiente do x3 igual a 1. Né? O A2 seria o B, né? O A1 seria o X e o A0 seria o D. Né? Mas enfim. No nosso caso, eu coloquei a equação aí no canto inferior direito, né? 4x3 mais 0,2x2 mais 2,5 vezes 10 a menos 3, x menos 1,6 vezes 10 a menos 5 igual a zero. Né? Para usarmos as fórmulas tal qual elas aparecem aí, nós precisaríamos ter um coeficiente do x3 igual a 1, né? Moral da história, então nós dividiríamos, antes de fazer os cálculos, né? Nós dividiríamos todos os coeficientes aí por 4. Né? Então ficaria 4 sobre 4, dá 1, né? x3, mais 0,2 dividido por 4, x2, mais 2,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 4, x, menos 1,6 vezes 10 a menos 5, tudo isso dividido por 4, né? Igual a zero, tá certo? E aí nós poderíamos então apresentar, né? Utilizar, melhor dizendo, as equações como elas aparecem aí, tá certo? Então, na verdade, essas equações, né, constituem aí o método, né, tem um conjunto de fórmulas, né, de equações, mas enfim, constitui aí o método de Tartaglia-Cardano, né, para resolver equações cúbicas. Né, nós começaríamos os cálculos, na verdade, de baixo para cima. Né, então vamos lá, as equações, né, de baixo para cima. Primeiro nós calcularíamos os valores de Q e R, né, visto que nós conhecemos aí os valores de A0, A1 e A2. Né. Depois, então, conhecidos os valores de Q e de R, nós calcularíamos os valores de S e de T. E uma vez conhecidos os valores de S e de T, nós substituiríamos esses valores nas três equações aí da parte de cima, né? Para calcular, então, x1, x2 e x3, as três raízes, né, da nossa equação cúbica. Tá certo? Mas, enfim, para quem se interessar, né, esse livro, até onde sei, não foi traduzido para o português, mas, enfim, há um livro em inglês, né, de autoria de Fábio Toscano, né, intitulado A Fórmula Secreta, né, como um dueto matemático, né, vamos traduzir, o dueto aí seria a dupla Tartaglia-Cardano, né, enfim, como um dueto, uma dupla aí matemática, né, inflamou a renascença italiana, né, e, enfim, desvendou, né, uncovered, acho que dá para traduzir como desvendou, coisa assim, a equação cúbica, tá certo? É um livro que vale a pena, por certo, ser lido, né? Tá bom? Mas aí, passemos para o slide seguinte, só para mostrar, né, o mesmo conjunto de fórmulas, né, o método Tartaglia-Cardano do mesmo jeito, só numa apresentação algébrica um pouquinho diferente, né, só para a gente não ter que fazer aquela divisão, né, de cada um dos coeficientes ali por 4, tá certo? Prossigamos então. E nesse slide, então, o que nós temos é a mesma equação, ou o mesmo conjunto de equações, né, do método de Tartaglia-Cardano e tal, só com a apresentação um pouquinho diferente para deixar a equação naquele formato mais padrão, digamos assim, né, sem se preocupar que o coeficiente do x3 seja 1. Né? Então, a equação geral, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero, né? E na nossa equação nós sabemos, né, o nosso a é 4, o nosso b é 0,2, o nosso C é 2,5 vezes 10 a menos 3 e o nosso D é menos 1,6 vezes 10 a menos 5. E aí, de novo, né, nós começamos o cálculo aí, enfim, a partir do valor de Q e R. Né? Então, Q e R estão aí do lado direito. Né?
Então, nós calculamos primeiramente os valores de Q e de R, visto que nós conhecemos os valores de A, B, C e D, né? Depois, então, conhecidos os valores de já calculados, né, os valores de Q e R, nós calculamos os valores de S e T. E uma vez já calculados, né, já conhecidos os valores de S e T, nós substituímos esses valores nas equações aí, calculamos então x1, x2 e x3. Tá certo? É o mesmo conjunto de equações do slide anterior, né? Enfim, só apresentadas de uma forma algébrica ligeiramente diferente, só para deixar a expressão, né? Enfim, a equação geral aí do terceiro grau no formato genérico, digamos assim, né? Sem a preocupação de que o coeficiente do x3 fosse 1, tá certo? Mas enfim, tanto faz usar aquele conjunto de equações como essa, na verdade são o mesmo conjunto de equações, né? Simplesmente com uma apresentação algébrica ligeiramente diferente, tá certo? Mas então, ok, chegamos na equação do terceiro grau, precisávamos de um método então para resolver a equação do terceiro grau e escolhemos o método de Tartaglia-Cardano, né? Que se resume, por assim dizer, nesse conjunto de equações que foi aí apresentada, tá certo? E aí, então vamos pegar os valores de A, B, C e D da nossa equação, né? Que está em azul na parte inferior, efetuar os cálculos e determinar afinal quem é o valor, né? Quem é X, qual é a solubilidade molar do cloreto de chumbo naquela solução 0,025 molar de cloreto de cálcio. Agora sim, vamos lá então finalizar o cálculo. Bom, utilizando então o método, né, de Tartaglia-Cardano, enfim, utilizando aquelas equações que apareceram, né, nos slides anteriores, nós chegamos às três raízes, né? x1 igual a menos 0,02729 mais 0,0114, né? E, lembrar que I é a raiz quadrada de menos 1, né? Número imaginário e tal, enfim. x2 igual a menos 0,02729 menos 0,0114i e x3 igual a 0,00457. Bom, x1 e x2, né? Lembrar que, enfim, além de envolver número imaginário, né, lembrar que o x, no nosso caso, é uma solubilidade, né? Então, é um número positivo, não existe solubilidade negativa, né? Se uma espécie fosse absolutamente insolúvel num determinado solvente, a sua solubilidade molar seria igual a zero. Mas não existe solubilidade molar negativa, né? Além do que há a questão aí, né, do número imaginário e tal. Então, x1 e x2, no nosso caso, não tem sentido físico, né? E ficamos então com x3, né? 0,00457 é igual a 4,57 vezes 10 a menos 3. O número após o 5 é um 7, arredondando aí o 5 para o inteiro mais próximo, 4,6 vezes 10 a menos 3, em absoluta concordância com, né, o gabarito oficial do livro. Encontramos então a solubilidade molar, né, que nós tanto procuramos. Mas prossigamos para ver na sequência, né, se seria realmente necessário responder, ou resolver, melhor dizendo, uma equação do terceiro grau, uma equação cúbica, né? Vejamos então na sequência. Bom, então, KPS nesse caso, né, 1,6 vezes 10 a menos 5 é igual a x, que multiplica 2x mais 0,05 ao quadrado, né? Enfim, isso já foi explicado, né? Bom, quanto é o x? Não sabemos, por isso vamos resolver a equação, né? Acontece que nós calculamos lá atrás, né, que a solubilidade molar, né, do cloreto de chumbo em água pura era 1,59, enfim, 1,6, né, vezes 10 a menos 2. Né? Nessa solução de cloreto de cálcio, nós não sabemos quanto será, vamos calcular, né? Enfim, em princípio não sabemos, temos que calcular, mas por conta da presença de um íon comum, com certeza será menor do que 1,6 vezes 10 a menos 2. Né? E na nossa equação nós temos, né, x que multiplica 4x2 mais 0,2x mais 2,5 vezes 10 a menos 3. Né? Ora, se x é da ordem de 10 a menos 2, x ao quadrado vai ser um número aí da ordem de 10 a menos 4. Vai ser um número muito pequeno. Né? Então, nessa soma, 4x2 mais 0,2x mais 2,5 vezes 10 a menos 3, né? Eu posso, com certeza, considerar que esse 4x2, comparado, né, às outras duas parcelas aí da minha soma, estou falando do que está entre parênteses, né, esse 4x2
entre as três parcelas, com certeza essa não apenas é a menor de todas, mas inclusive tem um valor muito pequeno comparado às outras duas. Né? Eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 3, ainda que o x fosse da ordem de 10 a menos 2, eu ficaria com, né, o 0,2x seria aí, né, algo em torno também da ordem de 10 a menos 2, enquanto isso, esse x ao quadrado vai ser um número aí da ordem de 10 a menos 4, né? Ou seja, é desprezível em relação ao resto. Então, eu posso fazer a aproximação, dizer que esse termo aí ao quadrado, né, 4x2, é aproximadamente igual a zero, e para fins de cálculo eu vou tomá-lo como sendo igual a zero. Então, ficaria entre parênteses com 0,2x mais 2,5 vezes 10 a menos 3. Multiplicando pelo x, 0,2x2 mais 2,5 vezes 10 a menos 3x menos 1,6 vezes 10 a menos 5. Conforme vimos lá atrás, o cálculo aproximado, né? Naquela primeira aproximação era bastante inexato, né? Tínhamos que fazer o cálculo exato e o fizemos, inclusive resolvendo a equação cúbica. Né? Mas aqui nós podemos fazer uma simplificação em relação a resolver a equação cúbica, mas que ao mesmo tempo não é uma simplificação tão agressiva, tão severa quanto aquela que nós fizemos lá no começo, né? De dizer que a concentração de íons cloreto oriunda da dissolução do cloreto de chumbo seria desprezível em relação ao 0,05 molar que nós já tínhamos em solução por conta da dissolução do cloreto de cálcio. Né? Então, ficamos aí, para resumir a história, reduzimos aquilo que seria uma equação do terceiro grau a uma equação do segundo grau, que por certo é muito mais fácil de resolver, né? Utilizar simplesmente a fórmula aí de Bhaskara, enfim. Se bem que alguns dizem que não era de Bhaskara, mas enfim, sem entrar no mérito, né? Utilizando aí a conhecida fórmula, né? Enfim, x igual a menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a, né? Menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac, tudo isso sobre 2a, né? Enfim, utilizar essa conhecida equação que conhecemos lá, né? Desde o último ano do ensino fundamental, né? Por certo, é bem mais simples, bem mais fácil e bem mais rápido, né? Do que utilizar todas aquelas equações, né? Do método de Tartaglia-Cardano para resolver uma equação cúbica, tá certo? Então, vamos na sequência resolver a equação do segundo grau e ver até onde chegamos com isso, tá certo? Bom, a equação de segundo grau, a equação quadrática, né? Então temos então duas raízes, né? Menos 0,01716 e 0,00466. Né? No nosso caso, x, né? Enfim, é um valor de concentração, enfim, solubilidade molar, né? Enfim, relacionado à concentração, enfim, conforme já dito, né? Não tem sentido ter um valor negativo nesse caso. Então, a x1 nós vamos desprezar, porque no nosso caso, embora x1, assim como x2, seja uma solução, seja um valor de x satisfatório, né? Resolve a equação do segundo grau, enfim, faz com que 0,2x2 mais 2,5 vezes 10 a menos 3x menos 1,6 vezes 10 a menos 5 seja igual a zero. Né? Mas no nosso caso, esse valor negativo não tem sentido físico, de forma tal que será desprezado, descartado, enfim, não considerado. Ficamos com um valor positivo, então 0,00466 é 4,66 vezes 10 a menos 3. Né? Em boa concordância, né, com o resultado do gabarito oficial do livro. Como o número após o primeiro 6 é um outro 6, se nós fôssemos expressar só com uma casa decimal, seria 4,7, né? Vezes 10 a menos 3. Né? Então, comparando essas três formas de resolver, né, lá atrás, quando fizemos aquela aproximação bem rude, né, que funcionou para a letra A, funcionou para a letra B, né, porque nós tínhamos concentrações de íon comum em solução mais ou menos altas, né, etc. e tal. Já para o item C não funcionou, porque a concentração do íon comum em solução era baixa. Com isso, então, nós constatamos que precisávamos fazer o cálculo exato. Fizemos o cálculo exato, chegamos utilizando, né, o método de Tartaglia-Cardano, enfim, resolvemos. Mas fomos em seguida, estamos finalizando agora, fazer uma outra aproximação, né? Não tão radical quanto aquela lá do começo, mas uma simplificação, uma aproximação, né, que simplificasse nossas equações, né, considerando que a solubilidade molar será, enfim, apreciavelmente menor, e será apreciavelmente menor do que seria em água pura, né, solubilidade molar do cloreto de chumbo, mas nos três termos aí da nossa soma, né,
0,2x2, perdão, 4x2, 0,2x e 2,5 vezes 10 a menos 3. O termo quadrático, né? Já que eu teria um número bastante pequeno, elevado ao quadrado. Essa parcela, né, das 3 da soma seria muito pequena em relação às outras. Fizemos essa simplificação, né, digamos, físico-matemática, né, digamos assim, e isso reduziu a nossa equação de uma equação do terceiro grau para uma equação do segundo grau, de uma equação cúbica para uma equação quadrática. E o valor que nós encontramos, né, enfim, expresso aí só com uma casa decimal, seria 4,7, né? Enfim, não muito diferente, né? Do valor, enfim, expresso aí no gabarito oficial do livro. Então, essa aproximação final que nós fizemos, né, reduzindo a equação cúbica para uma quadrática, seria satisfatória. Né, seria satisfatória, diferente daquela aproximação inicial, que realmente era muito grosseira, né, e nos levou a 4,6 vezes 10 a menos 3, um resultado muito diferente do correto. Tá certo? Mas em todo caso, como sempre, né, em caso de dúvida, não há problema, faça o cálculo exato. O cálculo exato, evidentemente, não vai te conduzir a um resultado errado. Né? Mas, enfim, como ficou demonstrado nesse caso. Né? Mas nesse caso também, né, a diferença do valor calculado utilizando a equação cúbica ou a equação quadrática é pequeno. Né? Seria satisfatório, então, reduzir, nesse caso, a equação cúbica a uma quadrática, conforme nós demonstramos. Tá certo? Então, esse era o item C, né, do problema 6i.7. Ficou realmente muito interessante, né? Porque nos permitiu explorar muita coisa e fazer muitos comentários, né? Enfim, nesse sentido foi um problema simples, né? Um princípio trivial como os outros, mas ao mesmo tempo terminou se tornando um problema bastante enriquecedor, né? Do ponto de vista aí do que era necessário explicar para deslindar devidamente o problema, tá certo? Mas enfim, temos ainda a letra D, né, para responder, vamos para ela e com isso então finalizar de vez aqui o problema, tá certo? Bom, por fim temos aí a letra D, né, onde se pede que calculemos a solubilidade molar do hidróxido de ferro 2 em uma solução 2,5 vezes 10 a menos 3 molar de cloreto de ferro 2. Né? Então, o KPS do hidróxido de ferro 2, que é 1,6 vezes 10 a menos 14, será igual à concentração de íons ferro vezes a concentração de íons hidroxila, sendo que a concentração de íons hidroxila deverá estar elevada ao quadrado. Né? A concentração de íons ferro oriunda, né, da dissolução do hidróxido de ferro, não sei qual é, chamarei de X. A concentração de hidroxilas será 2x, né, conforme podemos ver na equação balanceada, e além disso essa concentração estará elevada ao quadrado. Acontece que estamos dissolvendo hidróxido de ferro numa solução de cloreto de ferro, cuja concentração é 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, a concentração total de ferro 2 será igual ao X, né, a concentração advinda da dissolução do hidróxido de ferro, mais aquilo que nós já tínhamos em solução, 2,5 vezes 10 a menos 3. Né? Para verificar, então, se esse X é ou não desprezível, né, comparado a 2,5 vezes 10 a menos 3, nós calculamos a solubilidade molar do hidróxido de ferro em água. Né? É isso que está sendo feito aí nessa equação colocada aí em roxo. Né? Então, a solubilidade do hidróxido de ferro em água é simplesmente a raiz cúbica do KPS sobre 4. Né? Então, a raiz cúbica de 1,6 vezes 10 a menos 14 dividido por 4, isso nos dá 1,6 vezes 10 a menos 5 como solubilidade molar do hidróxido de ferro 2 em água pura. Numa solução que contenha um íon comum, no caso os íons ferro, né, que inibirão, né, a solubilização do hidróxido de ferro, essa solubilidade será ainda menor. Né? Mas considerando aí que seja ainda da ordem de 10 a menos 5, então x é da ordem de 10 a menos 5 e o outro termo na soma é 2,5 vezes 10 a menos 3. Eu estou somando um termo 10 a menos 5 com outro da ordem de 10 a menos 3, ou seja, x é aproximadamente 100 vezes menor, né, do que esse termo aí em 10 a menos 3. Moral da história, posso considerar x como aproximadamente igual a zero e para fins de cálculo o farei igual a zero. E com isso, então, eu calculo x, que é a solubilidade molar do hidróxido de ferro 2 numa solução 2,5 vezes 10 a menos 3 molar de cloreto de ferro 2, como sendo igual a 1,265 vezes 10 a menos 6, enfim,
Se eu quiser expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, o número após o 2 é um 6, arredondo 2 então para 3 e ficarei com 1,3 vezes 10 a menos 6 mol por litro, que é justamente a resposta, enfim, do gabarito oficial aí do livro. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.